quadro Linkados na Música traz hoje a cantora e compositora rondoniense Samara Noronha. A inclinação demonstrada para as artes e a vontade de ir além das fronteiras de Rondônia fez Samara sair rumo a São Paulo. A nortista encarou sozinha o inevitável choque cultural ao ter que lidar com a imensidão de São Paulo. Sem dinheiro, ela buscou um abrigo em um albergue da prefeitura, onde, apesar de ter vivido experiências muito difíceis, pôde mais tarde trazer a família e ficar na cidade. Samara estudou produção musical na Universidade AMB Morumbi, a fim de saber gerir sua carreira. Ano passado, ela começou uma parceria com o cantor Vini e os dois passaram a trabalhar virtualmente, ele no Rio e ela em São Paulo. A artista tem se visto trilhando sua tão sonhada estrada musical. Acompanhe Samara na rede entrando nos endereços abaixo e confira agora uma palhinha e no final do último bloco uma música completa. Por trás dessas palavras com tom de desesperadas existe uma calma por eu ter te encontrado. Talvez eu possa encontrar o que eu quero ser. Não me deixe esperando, não me deixe aqui sozinha, ou eu vou envelhecer 3 anos em um dia. Vai entrevistar tcharam, tchan, 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 a querida pelos ouvintes, a Luca da Rádio 89. Isso mesmo, ouvinte, é a dama da Rádio Rock, ó. Presta atenção que eu vou falar sobre ela. A locutora trampa em rádio desde 96. Ela começou na Rádio Kiss, foi pra Eldorado e agora tá na 89. Luca apresentou praticamente todos os shows internacionais com promoção da rádio. Também entrevistou a maior parte das bandas nacionais e outras internacionais. Tá ligado, né, ouvinte da Rádio Linkados? Vamos dar agora uma voadora no lustre para falar com a Luca, que fez parte do elenco de programas musicais do Multishow. Quer exemplos, ouvinte? Vamos lá. Que rock é esse? Contos do Rock e Fábrica de Estrelas. Uou! E tem mais! Você, ouvinte, já é faixa preta no esquema e deve saber. A nossa convidada de hoje começou na música tocando bateria aos 16 anos. Isso mesmo, aos 16 anos, no underground de São Paulo. Luca também fazia o Dica da Luca na ESPN, com dicas musicais dentro de um programa de esporte. Nananina não acabou. Luca Monstrona foi a narradora do programa Movix da TV Cultura. Quer mais, ouvinte da Rádio Linkados? Nossa convidada Luca trabalhou de 2006 a 2013 no Midas Music, ao lado de Rick Bonadio. Fazia venda de shows de artistas como Fresno, Charlie Brown Jr., Glória e NX0, que tá tocando aí, ó. Aumenta o som, Nath! Em 2013, a Rádio Rock voltou e Luca foi chamada mais uma vez para fazer parte da grade de locutores. Atualmente, apresenta o programa Ramona 89, do meio-dia às 2 e a Madrugada Insana. Vamos agora ao Linkados acompanhar essa parada com a Luca. Vocês estão convidadíssimos. Está no ar mais um Linkados na área. Hoje com a radialista Luciana Salomão, a Luca, da Rádio 89. Eu sou o Otávio Sintra. Eu sou a Natália Dues. Eu sou a Júlia Pino. Obrigado por ter vindo, Luca. Eu que agradeço, bonitinhos. Você começou nos microfones ainda adolescente. Em entrevista ao Diário de São Paulo, você disse que entrou no susto. Naquela época, com 18 anos, como que foi esse começo? Era isso mesmo que você pensava ou tinha outra profissão em mente? Putz, eu fiquei um tempão na Praia Grande, assim, então você fica meio que numas de... Eu nunca imaginava que eu poderia entrar em rádio e ter um certo destaque, assim, né? Então eu estudava muita música, sempre gostei de música desde muito pequena. Então acho que o mais importante é a gente fazer alguma coisa
que a gente ame realmente. Já é uma coisa que o Confúcio já diz, né, que quando você ama o que você faz, não deixa de ser um trabalho. E isso eu acho que é uma grande verdade, né? Então, eu gostava de música, mas eu não imaginava conseguir não só sobreviver disso, mas viver disso, assim. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, não imaginava. E, Luca, você tem algum ritual antes de entrar no ar? Assim, sobre alimentação, bebida, você toma chá de gengibre, evita tomar sorvete, bebida gelada, como que você cuida da voz? O certo seria dizer que sim, né? Sim, claro que sim. Cuido muito da minha voz, né? Afino minhas cordas vocais com muita destreza, mas não. Assim, eu não tenho nenhum tipo de vício, isso acho que já me ajuda bastante, assim, dos vícios clássicos, né? Então, não fumo, não uso nenhum tipo de dorgas, não arrasto muito. Então, acho que assim, o que eu já tinha que fazer, eu já fiz. Então, hoje em dia, não faço nada, não faço nada nem de muito nem de menos. Flat, fina, uma lady. Em entrevista ao site Guitar Talks, você disse que é ouvinte do seu próprio público. Como que se dá essa relação com eles? Vocês se encontram ou é apenas por redes sociais? Dos dois, né? Assim, eu discoteco bastante, então todo sábado eu toco na Alts, que é uma casa muito legal na Augusta, estão todos convidados, inclusive, vamos lá. Puta, é demais. E lá, assim, é um momento muito bacana, que a gente troca bastante ideia. E nesse lance de rede social, direto, a gente conversa bastante. E sempre quando eu encontro uma galera também assim na rua, a gente conversa sobre som, sobre rádio. Eu pergunto sempre o que é legal, o que não é, o que gosta, o que não gosta, para a gente poder mudar. Assim, esse eu acho que é o Ibope mais verdadeiro que existe, né? É o que a pessoa realmente fala, pensa e acha e te diz, né? Então eu sou ouvinte dos ouvintes e vou eternamente ser. Ah, que legal. E, Luca, você é uma das idealizadoras da ONG Movimento de Superação com Billy Saga e o Guizão, uma ONG que cuida de pessoas com deficiência física. Nessa ONG, a maior queixa ou dificuldade é o quê? A relação com as pessoas ou a mobilidade? A mobilidade, né? Porque a relação com as pessoas, eu acho que os próprios deficientes, eles não se incomodam, mas fica pequeno perto do tamanho do problema que eles têm de movimentação, né? Que a gente tem o direito de ir e vir e eles se encontram naquela história de ir e emperrar. Então, é um saco isso, assim, né? E esse lance da ONG é uma coisa que, tipo, o cara ele vai à frente disso total. A ONG começou em São Paulo, ele está em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, dominando assim, um monte de lugar legal. A gente conseguiu mudar a calçada da Paulista, que foi o começo da história. Os skatistas também agradecem. As mães que andam com carrinho de criança também agradecem. Mulheres de salto e tudo mais. Verdade. Assim. Então, tipo, é uma coisa que só ajuda, né? E isso foi se estendendo para outros lugares, para outras capitais, de outros locais. Começou na Paulista porque a Paulista era a referência da cidade de São Paulo. E São Paulo é a referência do Brasil. Então a gente foi indo nessas, né, para depois ir aumentando e chegar também em outros lugares. Mas tem muito o que fazer. Você vai em periferia, eu moro em periferia, não tem a menor condição. Se tiver com cadeira de roda ali, você não só atola, como você rola e desce e vai que vai. Eu acho que só depois que chama atenção pro problema, realmente nota o quanto falta, né? Para pensar, a mobilidade é realmente bem difícil. Sim, exatamente. E vai continuar sendo por muitos anos, né? Aqui não é um país, ainda bem que sofreu nenhum tipo de guerra, né? Os países mais assim que tiveram isso, a gente vê se sai, assim, eu nunca fui, mas grandes amigos meus já foram e eles comentam isso, assim, que você vai nos lugares, tem rampa para tudo quanto é lado e tal, por causa dos heróis de guerra e tal. Só que assim, aqui deveria ter como qualquer lugar, né? Porque são de 10 a 15% da população precisa de algum tipo de mobilidade diferenciada. Adoro palavras difíceis. Luca, temos uma pergunta no nosso Twitter. @PabloNote quer saber, você já cometeu alguma gafe? Já. Acho que gafe é um negócio que a gente comete, mas não comenta. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Qual é o impacto que você viu na volta da 89, sendo que tipo, a rádio tá em baixa, com MP3, Spotify, nananana, você viu e mesmo assim foi bem impactante. Então, essa relação que você vê, tipo... Eu acho demais. Até recentemente saiu uma pesquisa, né, dizendo que rádio era um dos grandes meios assim, mais ouvidos em casa. E isso até me assustou, porque eu não achava que fosse, né? E a volta da rádio, particularmente para mim, foi extremamente importante, porque a rádio, ela era praticamente meu sobrenome, né? Era tipo, era Luca da 89, era uma coisa tipo... E aí quando saiu isso, eu fiquei Luca no relento, assim, né? Então eu tive que caçar assunto, ir atrás do que fazer, foi um negócio bem complicado. E a volta dela até hoje para mim é uma coisa emocionante. Então
é demais, assim, tomara que fique para sempre. E você é uma linda, Beatrix, é minha amiga de Instagram, de tudo, adoro. Encontrei com ela na sorveteria ontem, lá perto de onde eu moro. Bonitinha, tava lá todo sorvete. E aí em cima, Rafaela, tem alguma pergunta? Temos sim uma pergunta para você, Luca. Seu nome? Oi, meu nome é Diego. Bom, Luca, eu queria saber qual é a maior diferença em trabalhar na Kiss, na Eldorado e depois na 89. Então, a diferença, assim, vai muito pela parte de programação, da gig, de equipamento. É legal essa pergunta, nunca tinha me feito essa pergunta, assim. É tudo diferente, né? Por exemplo, assim, a Kiss foi a primeira rádio que eu trabalhei e era muito no começo. A rádio não pegava em São Paulo ainda, ela era bem no interior, pegava muito em Vinhedo. Eu lembro da primeira vez que teve um ouvinte que conversou comigo, foi por fax. Foi em 95 para 96. Eu tinha 18 anos, pode fazer as contas, eu tô com 38, vou fazer 39. Então. E aí, eu lembro quando eu comecei a falar, ia rolar Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. E o cara tinha um bar que chamava Uli Bully. O nome desse ouvinte é Cadu Galvão. Só que eu falava e achava que ninguém estava ouvindo, porque era uma rádio que, ninguém ouvia ainda naquela época. E aí eu só vejo um bzzz, assim, eu falei, tem alguém me ouvindo? Aí eu puxei a ser o cara, falando, meu nome é Cadu Galvão, eu estou te ouvindo aqui de Vinhedo. Eu, que legal! E era o equipamento, para quem curte essa parte assim, de equipamento, era um CD de 5 bocas, tá ligado? CD de casa mesmo, assim, de 5 bocas que eu ficava tocando ali e tal. Era muito legal, eu adorava muito, fazia programação na hora, era demais. E era muito legal. Aí depois eu fui para Eldorado FM, que aí é outro estilo, né? Chega lá na Eldorado, aquele prédião, bonito pra caramba, era na Pires da Mota, hoje é no Estadão. Fazia produção, programação, locução, fazia fim de semana lá e dia de semana fazia a parte de produção. E aí lá eu conheci bastante sobre jazz também, blues, mais um outro estilo. E uma programação bem direcionada a Eldorado, assim, aquelas músicas que tocam lá. E eu sou ouvinte da Eldorado até hoje, assim, adoro as músicas que são feitas pelo Luiz Augusto, que é um cara também, um mestrão de rádio, que me chamou para ir para 89. E aí foi 97, 98, que eu achei que era trote. Porque a 89 era tipo, que nem chamarem um guitarrista para tocar AC/DC. No meu caso, tipo, AC/DC é a banda que eu mais gosto. E aí quando o Luiz me chamou, eu nem quis saber quanto que era, sabe? Eu já aceitei e a gente começou a fazer o Rock Trânsito. E aí eu fiquei na rádio. Então, tipo, as diferenças era mais uma estrutura, acho que de programação e de galera e de tesão, assim. Sabe, no caso do 89 foi um orgasmatron máximo. Sabe? Um dia você vai saber. Estamos apresentando mais um Linkados na Área com a radialista Luca, da Rádio 89, que também foi repórter da Globo Internacional e de shows transmitidos ao vivo pela TV Bandeirantes. Clique no link abaixo para assistir ao próximo bloco, no qual falaremos sobre rádio.